Nessa manhã nós queremos refletir sobre um texto que normalmente a gente não fala em culto, porque o nome do livro já não é muito bonito. Nós queremos refletir sobre o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, dos versículos 21 a 24. Esse texto nos diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Convido para fechar teus olhos, a gente chega a Deus em oração. Grandioso Deus e Pai, graças nós te rendemos porque Tu és Senhor de todo o universo. Tu és, Pai amado, aquele que nos ensina todas as coisas, nos ensina a Te louvar, a engrandecermos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas também a batizarmos e a ensinarmos. E isso é graça Tua, isso vem de Ti. Pai amado, nós queremos Te pedir, mesmo diante de tantas coisas que estão em nossas mentes, em nossos corações, que Tu nos aquiete, que Tu nos acalme, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar na nossa vida, venha nos moldar, para que aquilo que hoje é trazido, Pai amado, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, para nos usar. Assim, Senhor, nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, o nosso livro ele não começa com um título muito animador. Esse texto ele está no livro de Lamentações de Jeremias. E obviamente, quando a gente fala de Jeremias, nós somos lembrados de um profeta considerado chorão, um profeta considerado depressivo, alguém que parece que tudo o que acontecia só fazia ele sofrer. Mas por que isso aconteceu? Porque Jeremias, ele não só pregou a palavra de Deus e viu as coisas acontecendo de forma distante. Jeremias, ele vivenciou, ele viveu, ele estava presente quando aconteceu a destruição de Jerusalém pela Babilônia. Jeremias viu a sua cidade, o seu templo sendo destruído, viu as pessoas em pânico, em medo, porque não sabia o que seria da vida delas. E esse livro de Lamentações, ele nos apresenta Jeremias como um indivíduo que aconselha Jerusalém, um indivíduo que aconselha aquele povo, mesmo diante das dificuldades, a se voltar para Deus, assim como ele fez. Quando a gente reflete um pouco mais sobre esses versículos, a gente percebe que mesmo diante das dificuldades de Jeremias, ele conseguiu ver algo diferente. No nosso bom português, ele conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel. Ele conseguiu perceber que algo bom poderia sair, mesmo diante de tanta destruição, mesmo diante de tanta dificuldade. Meus queridos, eu não sei o que vocês passam nesse exato dia, nessas últimas semanas, nesse início de ano. Só que eu sei que todos nós, na nossa vida, passamos por alguma dor ou por algum sofrimento. Seja pela família que não está bem, seja por questão de saúde, quando nós perdemos alguém querido, próximo ou talvez nem tanto, quando nós temos uma dificuldade de conseguir um emprego, ou talvez o nosso emprego está por um fio, quando as questões financeiras não vão bem, todos nós de alguma forma passamos por alguma dificuldade, por algum sofrimento. E esses versículos que Jeremias escreve no livro de Lamentações, eles nos auxiliam para esses dias, seja hoje ou algo que está por vir. Quero convidar para a gente ler o versículo 21 novamente.
Jeremias está dizendo: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias, mesmo diante das dificuldades, de todo o sofrimento que ele passava, e passavam também aqueles que ele tinha que aconselhar, ele resolve não olhar para essas coisas, mas ele resolve colocar a sua memória em promessas positivas, mesmo diante da dor, mesmo com a dor à sua volta. E Jeremias encontra essa esperança, esse buscar algo bom, quando ele olha para a obra e para o caráter de Deus. Naquela época nós somos lembrados que Jesus ainda não tinha vindo, que ele ainda era uma promessa. E Deus nos convoca também diante de dias difíceis a olharmos para a cruz. A olharmos para a cruz que daqui a uns dias nós vamos relembrar estará vazia e nos traz a maior das esperanças. A olharmos para a cruz e lembrarmos que o nosso Deus é fiel e mesmo diante de sofrimentos, Ele nos traz a esperança. Ele nos traz o contentamento que nós precisamos. Jeremias buscou o seu contentamento naquela promessa que vem do livro de Êxodo, no capítulo 34, nos versículos 6 e 7, que eu quero ler para vocês. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Meus queridos, nós somos lembrados hoje dessa palavra. Lembrados por quê? Porque Deus tem compaixão. Deus é bondoso, Ele estende o seu perdão a nós. Ele estende a sua graça e nos lembra hoje do nosso batismo. Deus, Ele é tardio em irar-se. Ele é aquele pai mais calmo que existe no mundo, e mesmo quando a gente faz besteira, Ele mostra misericórdia e é fiel. Ele perdoa os nossos erros, Ele perdoa as nossas falhas e as nossas transgressões, e Ele não para por aí. Ele vem ao nosso lado e nos carrega também nas dificuldades. É dessa esperança, meus queridos, que fala o profeta Jeremias. Uma esperança de que Deus vai abençoar a nossa vida se caminhamos com Ele e mais 1000 gerações que vierem depois de nós. Talvez alguns de vocês se perguntem: poxa, mas eu estou passando tanta dificuldade, cadê a bênção de Deus? Meus queridos, Deus não disse que a coisa seria fácil. Ele não disse que Ele tiraria todos os problemas da nossa vida quando nós caminhássemos com Ele. Jesus nos ensinou algo diferente. Toma a tua cruz e me segue. Aqui na terra nós vamos passar por aflições e dificuldades. Só que como Jeremias nós somos chamados a ter esperança. E o outro versículo seguinte nos responde o porquê dessa esperança. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meus queridos, o nosso Deus é aquele que estende a sua misericórdia, a sua compaixão para nós sem fim. E isso mesmo diante da nossa infidelidade, mesmo diante do nosso pecado que é confessado, no outro dia Deus está conosco, Deus nos conduz. E Ele fala que é essa misericórdia que faz com que nós não sejamos consumidos. Jeremias aqui está falando, meus queridos, do dia de quando nós falecermos, o dia que chegará para todos nós. Ele está falando que por causa do nosso pecado, nós temos como certeza uma morte eterna. Só que Ele lembra que por causa de Deus e do seu cuidado, quando nós caminhamos com Ele, nós não iremos morrer eternamente, mas sim viver
ao lado do Senhor, se nós entregamos a nossa vida a Ele e buscamos caminhar com o Pai. Vocês conseguem perceber a grandiosidade daquilo que Deus faz por nós? O quanto o Senhor nos ama. Eu confesso que eu não consigo medir esse amor, apenas entendê-lo. E essa compaixão, meus queridos, ela vai além. Ela vai além de nós e além das nossas escolhas. Ela substitui o nosso juízo eterno para a morte, para uma restauração por meio de Jesus Cristo, para uma chance de vida eterna. Uma chance de reencontrarmos os nossos queridos, uma chance de estarmos aos pés de Deus. Eu não sei vocês, mas isso me dá esperança todos os dias. Imagina poder sentar ao lado do Senhor e, como boa gaúcha, poder tomar um chimarrão com Ele. O que vocês gostariam de fazer ao lado de Deus? Eu não sei vocês, mas eu tenho tantas perguntas, eu tenho tanta vontade de estar ao lado dEle, que isso me anima mesmo diante de dias difíceis. Só que, meus queridos, receber as misericórdias do Senhor não significa receber tudo aquilo que nós queremos, mas sim o que Deus sabe que é melhor para a nossa vida. Por isso que os nossos dias aqui ainda não são perfeitos e apenas de alegria. Deus nos manda pequenos sinais da sua graça e do seu amor. E por que isso, meus queridos? Como nos diz o versículo 23, porque a cada manhã se renova a graça do nosso Deus. Por que essa graça se renova a cada manhã? Porque todos os dias nós falhamos com Deus. Todos os dias nós cometemos algum pecado. E a cada dia que se renova, a cada manhã, nós recebemos a oportunidade de um novo começo com Deus. Um novo começo de agradecer por estarmos vivos, de pedirmos perdão pelos nossos erros. Um novo começo de podermos entregar a nossa vida a Cristo e dizer: eu sou teu, tu és Senhor e Salvador da minha vida. Eu não sei bem por onde seguir, mas eu sei que tu trabalha na minha vida e tu me orienta. Queridos, nós podemos experimentar a graça de Deus, a sua fidelidade, algo pelo qual nós não pagamos, mas Deus nos estende de graça. O nosso Deus, Ele é fiel e não importa o que aconteça, Deus continuará sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E eu quero ainda ler com vocês o último versículo. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Será que nós conseguimos dizer essas palavras como disse Jeremias? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, o mais profundo do meu ser, e é nele que eu espero, é nele que eu aguardo a volta de Jesus Cristo. É nele que eu coloco e vivo os meus dias. Assim como Jeremias, a nossa esperança deve estar totalmente voltada para o Senhor. Porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas. E meus queridos, Jeremias fala que a sua alma, ela se ergue. Apesar do seu coração estar perfurado, ele estar sem paz e estar abatido. Quando Jeremias fala que Deus é a sua porção, ele está falando que em Deus está a sua herança. Ou seja, ele sabe que mesmo sendo pecador, ele confessando o seu pecado, se arrependendo dele, reconhecendo o senhorio de Cristo, ele tem por herança a vida eterna. Nós podemos dizer como Jeremias: o Senhor é a minha porção, e é nele que eu espero. Queridos, essa reviravolta na fala de Jeremias, diante da sua dor e do seu sofrimento, ela só ocorre quando o Espírito Santo passa a agir na vida de Jeremias. E isso, meus queridos, é o que nós somos chamados a viver.
a entregar a nossa vida a Deus independente de bons ou maus dias, a deixar o Espírito Santo nos capacitar e mesmo diante da dor encontrar a paz, mesmo diante de dias difíceis saber que o Senhor está ao nosso lado. E assim o Espírito Santo trabalha em nós de forma profunda e milagrosa. Deixemos o Espírito Santo assim agir e vamos experimentar uma vida mais profunda com o Senhor. Amém.